de volta aí pra gente comentar a grande conquista. Gente, sério mesmo, eu acho assim que o Carelli devia dar uma valorizada mais na grande conquista. Porque o jogo que vira e vira bastante. E eu vou ser sincero pra vocês, né? Quem ganhou a prova não foi o Breno, foi o Rambo, né? Foi o Rambo que teve a estratégia. Foi o Rambo que entendeu muito melhor do que todo mundo ali como é que aquilo funcionava. Foi o Rambo que entendeu muito melhor do que todo mundo ali como é que era para se usar aquele balanço ali, como é que era para se usar, para se acertar aquelas bolas ali. Então, o Rambo que venceu a prova. O Breno só seguiu as orientações do cara. Então, sim, os créditos ali são basicamente os do Rambo. Mas, enfim, Breno escapou da zona de risco e fez o mais do mesmo, aquilo que ele reclamou. Agora não dá pra dizer que o Breno é coerente, né? Agora dá pra gente jogar na cara do Breno várias e várias vezes o quanto ele é incoerente. E, obviamente, vão usar isso contra ele. Inclusive o Caio, né? Caio vai poder usar isso contra o Breno várias e várias vezes, justamente por ele ser muito incoerente. Porque, afinal, o Breno disse que tinha que ousar mais, tinha que mandar para a zona de risco pessoas que ainda não tinham ido para a zona de risco, tinha que mandar para a zona de risco, tinha que sair do óbvio, tinha que fazer aquilo tudo diferente e no final mandou mais do mesmo, né? Mandou o Guipa de novo, mandou o Lucas Jalbu, que já tinha ido para a zona de risco, mandou o Haddad de novo. Mas foi o que eu falei para vocês, né? Mais do que esperado que ia ser o Haddad. Falei que ele não ia mandar a Dona Geni, porque muita gente, eu vi nas redes sociais, e muita gente ficou decepcionada, inclusive, porque o Breno venceu a prova da virada. Muita gente achou, agora vai a Geni, agora a gente vai eliminar a Dona Geni. E aí, lá, na hora de fazer a virada do jogo, o que foi que o Breno fez? Mandou o Haddad, por causa do acordo que ele fez com o Caio. Então ele não ia mandar a Dona Geni, ele mandou o Haddad, justamente para eliminar ou o Guipa ou o Lucas de Albu. Por falar nisso, né, já que a gente tá falando desses dados, não tem como a gente não falar aí de como é que estão essas coisas, né? Vamos lá dar uma olhadinha no Votalhada. Eu vou mostrar para vocês esses dados aí, que tá agora lá no Votalhada, nesse momento. Tá aí para vocês verem. Tá meio assim embaçado, né? Tá ali o Lucas de Albu com 30,93, ele saindo com 30,93. Guipa com 31,31 e Haddad com 37,76. Tipo, tá meio difícil ainda a gente dizer mais ou menos quem é que vai sair por essa pesquisa aí. Tá meio difícil da gente entender mais ou menos como é que vai ser. Quando a gente olha nos sites aí, só tem uns 2 ou 3 sites aí que estão apontando aí que seria o Guipa. 2 sites apontam o Guipa, que vai sair. 2 sites apontam aqui que seria o... 3 sites, aliás, apontam que seria o Lucas de Albu e apenas um site aponta que seria o Haddad. E aí, nas redes sociais, né, lá no X, basicamente todos esses perfis aí colocam o Lucas de Albu. E no YouTube, basicamente tá ali no Guipa, né? Muita gente querendo tirar o Guipa e tal. Na média, tá aparecendo ali que vai ser bem, assim, pro Lucas de Albu. Mas, assim, não dá pra gente cravar por esses dados aí quem é que vai sair. E aqui no canal, né, já que a gente está falando de como é que vai ser esses dados, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu postei aqui também a enquete do nosso canal. Então eu também preciso saber o que é que vocês estão dizendo para mim. Eu achei assim, o ideal seria de fato eliminar o Lucas de Albu, porque afinal o Lucas de Albu, ele não tá entregando muita coisa nesse jogo. O que é que o Lucas de Albu tá fazendo na grande conquista? Nada. Ele basicamente não entregou muita coisa. Mas, aparentemente, né, aqui vocês estão me dizendo uma coisa bastante semelhante
ao que vocês já me falaram nessa pesquisa aí do Votalhada. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo como é que tá essa pesquisa aí. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na nossa enquete do canal. Olha só, aqui vocês estão me dizendo que o Guipa está com 28%, o Haddad com 46% e o Lucas de Albu com 26%. Na prática, assim, o Lucas de Albu seria eliminado com esses números, mas não dá pra gente cravar ainda, né? Tá meio difícil da gente dizer assim pra vocês como é que vai ser. Então, assim, na dúvida, não dá pra dizer. O que eu posso dizer pra vocês, assim, o ideal seria a eliminação do Lucas de Albu, mas, né, não dá pra gente cravar. Mas bora lá comentar para vocês alguns destaques aí dessas últimas 24 horas. E aí vocês vão entender melhor como é que esse jogo virou aí. Vão entender melhor o que foi o blefe aí do Breno, né? Depois da formação da zona de risco aí, o Caio justamente acusou o Haddad e o Lucas de Albu de combinarem votos na mansão. E aí começou ali um monte de briga exatamente por causa disso aí. Inclusive foi o motivo do que fez, e ele jogou isso na cara do Lucas de Albu, de ser a indicação no Lucas de Albu. Ele disse logo ali na cara do Haddad: eu vi o vídeo lá no quarto dos donos, eu vi o vídeo de vocês combinando voto, eu vi o vídeo de vocês ali combinando de irem numa só pessoa, eu vi o vídeo, e agora na formação da zona de risco, vocês fizeram isso, vocês fizeram tudo o que vocês disseram que iam fazer nesse vídeo. Vocês criticavam o Felipe por fazerem a mesma coisa, mas vocês fizeram também. Então tudo que vocês criticavam, vocês fizeram. Eu vi, viu? Tava gravado, eu vi. E aí o Haddad, como vocês sabem, ele gosta também de enfrentar. O Haddad é uma das características positivas dele nesse jogo, ele enfrenta. Então o Haddad foi pra cima e quis saber que vídeo era esse, que conversa era essa. E aí o Caio falou: eu vi, tá? Eu vi vocês falando isso, eu vi, tá gravado aí. E aí o Guipa foi lá e se explicou pra ele: não, eu tinha motivos pra votar no Rambo, eu tinha motivos pra ir no Rambo. Depois de tudo que aconteceu, eu tinha motivos pra votar no Rambo. Os outros ali votaram no Rambo porque quiseram, eu tinha motivos pra ir no Rambo. Eu não tava votando em grupo com ninguém, eles tinham os motivos deles. E aí o Caio falou: não interessa se tu tinha teus motivos ou não, mas vocês três aí são um grupo sim, vocês três estavam e combinaram voto. E aí o Haddad falou que ninguém combinou voto em ninguém, que ele só repetiu o voto dele da semana passada, disse que ele não combinou voto, chamou o Caio de incoerente. E aí o Lucas de Albu começou a fazer um monte de críticas aí pro Caio também. E aí o Caio falou: eu via o que vocês falaram no vídeo, sim. Eu vi as críticas, eu vi tudo o que vocês disseram. E sim, vocês aí estavam caindo. Vocês disseram que se ele voltasse da zona de risco, era para ir para cima dele lá nas dinâmicas, que era para cair todo mundo em cima dele, sim. E aí o Haddad quis saber de quem a gente estava falando. E aí o Lucas de Albu que também quis saber, né, de quem estava falando. E aí o Lucas falou: de mim, vocês estavam falando de mim, vocês queriam ir para cima de mim, vocês combinaram voto no Rambo, sim. Então tá mais do que provado. Não lembra? Tá gravado, basta puxar da memória. Ele falou um monte de coisa assim na cara do Haddad. E aí depois começou uma discussão entre o Lucas de Albu e o Breno. E aí foi o Lucas de Albu gritando ali: você entrou ali, você deu o seu showzinho ali,
dizendo que só queria a dona Geni, você dizendo que só ia votar e entrar em consenso com o Caio se fosse a dona Geni, que você ia proteger os 5 aqui, você reuniu todo mundo lá e disse que só ia votar na dona Geni, que só queria a dona Geni, não sei o quê. Você não teve culhão pra sustentar o que você falou não sei o quê, e chamou ele de covarde ainda. Então, tipo, ele tava muito pé da vida por ter ido pra zona de risco por esse motivo. E aí o Breno jogou na cara do Lucas Jalbu que ele não tinha obrigação de proteger o Lucas Jalbu, inclusive disse pro Lucas Jalbu, você nunca foi minha prioridade aqui dentro e tal. Mas aí eu falo assim pro Breno que não era uma questão de prioridade, né, Breno? Você sabe que não era uma questão de prioridade, era uma questão de coerência. Você havia dito, de fato, na frente do próprio Caio, inclusive, que você não abria mão da dona Geni, que você queria a dona Geni, mesmo após o Caio dar uma infinidade de outros nomes aí que fugissem dos nomes dos 5 que você queria proteger. Então, era uma questão de coerência, não era uma questão de prioridades. Mas ainda assim, você acabou cedendo ao jogo do Caio. Querendo ou não, a Lisiane estava certa sobre o que você fez na zona de risco. Então, errada ela não estava ao fazer a crítica a você. Foi você que realmente não soube jogar. E aí o Breno falou, você não é a minha prioridade, você nunca foi a minha prioridade. E aí o Guipa ali pegou e tal, e pegou o negócio, botou o desentupidor de vaso na cabeça e tal, falou, menino de vó, você é o menino de vó, não é o Caio não, é você que é o menino de vó, você que é o meninozinho de vó, sim, você que não faz nada, foi você que prometeu uma coisa e não cumpriu e tal, é você que é o traidor, não sei o que, menino de vó. Sério, foi realmente um caos aí após formação da zona de risco. E aí, depois, o Lucas Jalbu falou ali que realmente ele não estava chateado pelo fato dele ir para a zona de risco e ser votado ali pelos donos para ir para a zona de risco. Ele falou para Tati Pink que o que deixava ele mais revoltado é justamente a incoerência do Breno, porque o Breno reuniu todos eles 5 ali, ele citou que ele reuniu o Guipa, que ele reuniu o Fê, que ele reuniu a Lisiane, que ele reuniu o Haddad, e que ele reuniu ali ele próprio, e depois o Caio apareceu e disse que ele não abria mão da dona Geni para a zona de risco e que ele queria a dona Geni. Então, que ele fez o show que ele fez e na hora ele disse que mudou de opinião. E aí a Tati Pink falou que o Guipa faz a mesma coisa, que o Guipa também falava que ia proteger determinadas pessoas e que ao longo do tempo, às vezes por necessidade também, ele mudava, que uma hora ele fala uma coisa e outra hora era outra coisa. E aí depois a Tati falou que o Breno sim deveria ter escolhido outro nome, que o Breno deveria ir, então, já que ele, para não soar incoerente, devia sim ter entrado ali, ter ido com o Caio para a zona de risco, já que esse era o grande objetivo dele. E aí a edição do programa fez um VAR e, de fato, o VAR comprovava aquilo que o Lucas Jalbu falou, que o Breno reunia todo mundo ali e dizia que ele não realmente fez o que ele fez, que ele realmente colocou ali todo mundo e dizia que ele não abria mão da dona Geni, que ele queria a dona Geni e tal, que ele não queria o Felipe, que ele queria a dona Geni, que ele não ia entrar em consenso com o Caio e tal. O Breno deu um show ali e tal, mas o Caio conseguiu vencê-lo. E o Caio conseguiu vencê-lo sem precisar dar show nenhum. O Caio foi muito mais esperto do que o Breno. E o Caio certamente vai derrotar o Breno muito mais fácil agora. Porque o Caio já entendeu qual é o ponto fraco do Breno. O Caio já percebeu que o que acaba com o Breno não é necessariamente mexer com a Lisiane. Ele entendeu qual é o ponto fraco do Breno. E o próprio Breno falou isso para a Lisiane.
Olha só o que vai acontecer. E aí depois, eles foram falar também ali da Dona Geni e tal, que a Dona Geni fala umas coisas ali pra ele, que a Dona Geni insultou a Tati Pink, disse que a Tati Pink era um inseto, que a Tati Pink jogava as coisas ali e tal. E aí depois o Fernando lembrou que a Dona Geni foi quem jogou uma panela de qualquer jeito ali na cara da Tati Pink e tal, depois que ela criticou a comida, então não gostou muito. Então ele ficou assim, eles estavam criticando, aí depois o Hideo confirmou que ouviu a Dona Geni falando que a Tati Pink era um inseto e tal. Mas assim, vocês podem ter ouvido a Tati Pink, a Dona Geni falar isso da Tati Pink. Mas por que vocês não falam isso na cara da Dona Geni? Porque é muito fácil vocês falarem por trás, né? O negócio é falar de frente, vocês têm que falar de frente, gente. Não adianta vocês falarem por trás dela, vocês têm que falar na cara dela. Porque o negócio do reality show é falar na cara dela. E aí depois, né, que o negócio já tinha acalmado ali, o Guipa foi atrás do Caio e foi conversar com o Caio e elogiou o jogo do Caio. Inclusive ele falou, você é meu rival, mas eu não quero ser seu inimigo. Ele falou, já jogou ali, na hora abriu, jogou todas as cartas na mesa ali e explicou sim pro Caio qual era a estratégia de jogo que ele tinha pra mostrar ali que o Caio era muito melhor do que o Breno nesse jogo. E se foi isso que o Guipa queria mostrar ali, o Guipa também conseguiu, viu? Porque o Breno se queimou bastante nessa formação da zona de risco. E depois, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Breno não vai ter como escapar. Porque assim que o Breno cair de novo numa zona de risco, eu acho que ele vai se dar bem mal. Eu acho que não vai ter muito assim como ele sobreviver tanto. Assim, ele vai avançar um pouquinho mais, né? Porque afinal, o Guipa voltando, o Haddad voltando, ou o Lucas Jobu voltando, independente aí da ordem de qual dos três volte, eles vão dar uma poupada aí nos três. Vão dar uma poupada aí em quem voltar. E aí vão ter que ir em cima dos outros que ainda não foram para a zona de risco, porque afinal faltam só mais 2 zonas de risco normais aí, que vocês conhecem, nesse ritmo normal, para começar a aceleração do jogo, porque estão faltando só 3 semanas para o programa acabar. Então, quando começar essa fase de aceleração é que vocês vão ver Breno, vocês vão ver esse povo todo aí sendo eliminado e sendo limado assim de uma só vez. Então é aí que vocês vão ver o Breno, vocês vão ver Elisiane, vocês vão ver aí um monte de gente indo embora. Mas até lá, a gente vai ter que ver eles aí dentro desse jogo aí mais um pouquinho. Talvez o Breno até caia na próxima zona de risco, dependendo de quem for o dono, né? Mas aí vamos continuar aí com o Guipa falando aí com o Caio. E aí o Guipa foi lá, conversou com o Caio, elogiou a estratégia do Caio, disse assim que o Caio foi muito, mas muito mais esperto do que o Breno, disse logo pro Caio, você é meu rival, e eu reconheço que você é meu rival, mas eu não quero ser seu inimigo nunca, porque você é muito melhor, inclusive. E aí ele disse que o Caio foi muito mais esperto porque construiu um apartamento na cabeça do Breno, e que por isso o respeitava bastante por ter feito isso. E ainda deu os parabéns, porque ele sim mostrou que o Breno era só um bobão, um falastrão, um cara que realmente é incoerente, um cara que não consegue manter a palavra. E aí ele explicou a estratégia, ele explicou que durante a tarde ali, que eles tiveram o spa, ele chamou o Caio e disse, olha, se o Breno ceder ao consenso de vocês e indicar um dos nomes dos nossos aqui, eu vou votar a seu favor e vou te salvar da zona de risco. E aí vai ficar provado para o Brasil e tudo que o Breno realmente é uma pessoa que não dá para confiar e tal. Então, e ele falou, eu não sei se você falou isso pro Caio, não sei como é que foi que aconteceu isso, mas na hora da formação da zona de risco já ficou claro pra gente que o Breno de fato cedeu isso muito fácil, então o Breno deixou claro pra gente que não dá pra confiar nele. Então, o Breno tá aí, ficou provado a estratégia dele, ficou provado que ele não dá pra se confiar.
Então ele falou, a minha estratégia de jogo era essa, era mostrar, testar o Breno para saber se dava para confiar. E a gente viu que não dá para confiar nele. E você foi muito melhor, não? A gente viu que você foi lá, independente do que você fez aí, você conseguiu provar que o Breno não dava para confiar. E aí a gente fez esse jogo e você realmente foi muito melhor ali e tal. E depois o Caio explicou, né? Porque botou o Guipa na zona de risco e tal. E o Guipa falou, não me interessa, não quero saber. Você colocou o que você tinha que colocar e tal, não interessa o motivo e tal. Você fez o que você tinha que fazer. Enfim. Então, assim, ele já conversou ali e tal, já deixou bastante claro. Eu acho, assim, que se o Guipa voltar amanhã da zona de risco, já vai ficar um pouquinho mais claro o seguinte. Ele e o Caio vão dar uma trégua um pro outro. Eu acho que eles vão partir para outros embates. Não entre eles, eu acho que eles vão procurar outros embates aí com outras pessoas. Eu acho que o Caio vai manter o embate dele com o Breno agora, porque ele já sabe qual é o ponto fraco do Breno. E aí, lá no quarto, o Breno teve uma discussão com a Lisiane. E aí o Breno disse que a Lisiane só estava pensando nela na zona de risco. E aí começou a querer apontar as incoerências dela. E aí a Lisiane não gostou nem um pouco disso. Os dois discutiram ali. Aí ele ficou apontando as incoerências. Disse que ela só fica pensando nela. Só fica tentando ali fazer o jogo individual dela. Que ela não pensa nele. Que ela não pensa nos outros e tal. E ela fala, mas eu tenho que pensar em mim também. Porque esse jogo é individual. Eu tenho que pensar em como é que eu vou escapar da zona de risco e tal. E aí ele falou que sim, ele tá ciente das incoerências dele, que ele tá ciente de todas as palavras que ele falou, que ele tá ciente sim das traições que ele cometeu dentro desse jogo. Ele foi bastante claro, inclusive, ele disse, eu sei do que eu fiz ali, eu sei do que eu prometi para aquelas pessoas, eu sei ali de todas as palavras que eu falei ali e tal, mas eu precisei fazer isso. E aí ele disse o porquê que ele entrou em consenso com o Caio. Segundo ele ficou com medo de perder qualquer coisa relacionada a dinheiro. Disse o Breno que ele ficou com medo de perder o cachê que ele ganhou para participar da grande conquista. Ele revelou que na fase da vila ele ganhou 3 mil reais. E aí ele revelou que ele ficou com medo de perder o dinheiro e que para ele a grande conquista não é só um reality show, é um trabalho e que ele tá lá trabalhando. Então, que para ele, se ele fosse lá para a zona de risco contra o Caio, ele achou que uma das consequências poderia ser justamente perder dinheiro e ele não poderia arriscar perder dinheiro e que por isso ele não quis arriscar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Cachê não tem nada a ver com o jogo. Vamos começar com isso aí. Cachê é cachê. Cachê é pago por sua participação. Então, Breno, a sua justificativa para mim não tem absolutamente nenhum sentido, tá? A sua justificativa para mim, as que você deu aí para Lisiane, do porquê que você não entrou em consenso, aliás, com o Caio, não tem justificativa lógica alguma. Você entrou em consenso com o Caio porque o Caio soube ser muito mais esperto do que você e você não admite. Porque você usar a justificativa do cachê e ficou com medo de perder o cachê porque você não ganhou premiações em dinheiro. Você ganhou muito poucas premiações em dinheiro aí e as premiações que você ganhou em dinheiro eles não podem tomar de você mais. Você já ganhou. Eles podem tomar aquilo que você ganhou em consequência pelo fato de você ter se tornado dono. Mas eles não podem tirar de você o que você já ganhou anteriormente. Então, esquece isso aí que eles não podem fazer. Com relação ao cachê que você ganhou para participar da grande conquista, eles também não podem tirar isso de você. Cachê é pago porque você está aí trabalhando, como você mesmo disse. Eles não vão tirar o seu cachê. Eles não podem tirar, inclusive, o seu cachê. Seu cachê é seu salário. É o quanto você está ganhando para estar aí participando do programa. Então, essa justificativa, Breno, não cola, tá? Seja sincero aí com você mesmo. Essa justificativa não cola. Você tentou dobrar a Lisiane aí, você fez todo um showzinho ali e tal, fez todo um showzinho ali,
A Lisiane, inclusive, não gostou dessa justificativa. Você levantou ali e disse ali que se a Lisiane continuasse te interrompendo aí, você ia embora, só ia falar na hora que você quisesse e tal. E aí a Lisiane ficou mesmo chateada e disse: que bom saber agora que você tá soltando essas coisas sobre mim. Que bom que você agora tá dizendo na minha cara o que você pensa sobre mim. Que bom que você acha que eu sou incoerente e tal. Porque a Lisiane também jogou na cara dele que ela acha que ele é incoerente mesmo, que ela acha que ele foi burro, que ela acha que ele não fez um jogo legal e que ela acha que ele perdeu sim apoio dentro da casa. E perdeu, tá? Ela não deixa de ter razão. Ele perdeu apoio, muito apoio ali. Quem é agora que vai querer ser amigo de Breno dentro da casa? Quem é ali que vai querer salvar Breno? Quem é agora que vai querer se apoiar em Breno para alguma coisa ali dentro? Sejamos sinceros, quem é que vai querer apoiar Breno pro que for? Isolado ele não vai ficar, porque agora ele já tá de amizadezinha ali com o Rambo. A Lisiane não vai deixar de ter amizade com ele. Mas no jogo em si, gente, vamos ser sinceros. Breno, o jogo pra ele basicamente acabou. O jogo pra ele conseguiu escapar da zona de risco. A gente já vai chegar lá na prova. Escapou da zona de risco, ok. Escapou. Legal, escapou. Mas quem é que vai confiar no Breno agora? Quem é que vai ter o Breno como aliado? Ninguém vai querer ter o Breno como aliado. Independente de quem voltar amanhã da zona de risco, se é o Guipa, se é o Haddad, independente de quem voltar, aquele grupo ali de 5, 6 pessoas que poderia apoiá-lo em alguma coisa contra o outro lado, não vai apoiar mais. E o outro lado, que já não gostava dele, como o Caio, como as meninas ali, como a Dona Geni, como a Anaí, como o Céu e tal, também não vai gostar nem um pouco dele. E aí, como é que ele faz? Pois é, burrice da parte do Breno. Mas enfim, o cara realmente sabe que ele tem uma consequência muito grande lá dentro. E aí depois a Lisiane disse e jogou na cara dele que ele muda de personalidade cada dia, que ela não sabe quem é o Breno, que ela não sabe o que esperar do Breno todo dia, porque o Breno um dia é uma coisa, no dia seguinte é outra coisa, que o Breno num dia fala uma coisa, que no dia seguinte é uma coisa completamente diferente e tal, e que o Breno vive falando de estratégia de jogo e tal, e que ele vive mudando de personalidade cada dia. Então ela disse que a cabeça dela tá muito mais louca do que nunca, que ela realmente não sabe se ela pode ou não pode confiar no Breno e tal, e que ela tá realmente muito confusa desde o momento que ela passou a andar com o Breno. Então ela realmente ela tava muito pé da vida com o Breno, muito, mas muito mesmo. E aí o Breno depois só terminou a conversa dizendo que pelo fato dele ter entrado em consenso com o Caio, ele não virou amiguinho do Caio. Ninguém afirmou que você virou amiguinho do Caio, Breno. Só afirmou que você foi burro, mas que você virou amiguinho do Caio, não. Só afirmamos isso, que você foi burro. Bote burro nisso. Muito burro. Mas não que você virou amiguinho do Caio. Você não virou amiguinho do Caio. Só foi burro mesmo. Mas enfim. Teve também uma discussão ali da Anaí com o Haddad, que sinceramente é o mais do mesmo, tá? E aí o Haddad só disse assim, que a Anaí só quer esculhambar com as pessoas, que a Anaí só quer ali aparecer mesmo e tal, que a Anaí não tem motivos ali pra fazer as coisas, enfim, e tal. Então foi uma discussão que pra mim não teve o menor sentido, sério mesmo. Sério mesmo, pra mim não faz o menor sentido. Mas vamos lá, né, te explicando um pouquinho mais dessa discussão. Começou de uma coisa ali depois da formação de risco. A Anaí quis explicar para o Haddad que na percepção dela, na concepção dela, o Haddad tinha sim um grupo lá no começo do programa, relatando que desde o começo, lá na vila, ela percebeu que tinha sim tudo isso, mas que depois o Haddad foi se isolando, foi se tornando mais individual e tal, e que era assim mesmo no jogo e tal. E aí o Haddad só fez assim com a mão e disse, mas sim, onde? E depois ele falou, onde é que você quer chegar com isso? É assim mesmo que o jogo funciona, né?
Aí eu acho engraçado o céu lá atrás, né? Tipo um cão de guarda. Achei engraçado isso, né? Como se o Haddad fosse fazer alguma coisa com a Anaí e tal. E não fez nada, basicamente. Só foi irônico com ela, como ele sempre é, na verdade, né? E aí eu até tento entender o que a Anaí também quis chegar. Onde foi que ela quis chegar com essa questão nesse jogo. Porque, vamos ser sinceros, não fazia sentido o que ela colocou aí. Porque todo mundo, de uma certa forma, tem um jogo, tem um grupo de convivência ali. Todo mundo tem uma forma de conviver dentro desse jogo, né? Todo mundo ali precisa estar colado com algumas pessoas ali. E aí ele disse que o objetivo dela nesse jogo, que o objetivo que ela tem ali é ficar contando para as amigas dela que ela esculhambou com as pessoas do reality, que assim que ela sair é isso que ela vai dizer para as amigas em podcasts e tal, que ela vai ficar falando dessas coisas. E aí depois ela começou a dizer que era só isso e tal. Aí a Tati Pink se meteu no meio e disse que isso tem demais. Todo mundo tem um grupo de afinidades aqui dentro. Eu tenho meu grupo de afinidades, ele tem o grupo dele e tal. Todo mundo faz a mesma coisa aqui dentro. Enfim, se não tem nada de errado com isso e tal. Enfim, aí o Haddad ficou irritado com ela, porque ela disse, eu tô falando que no começo do jogo não sei o que. Ele ficou irritado com ela e disse, tá bom, Anaí, é só isso e tal. E aí ele falou, tá bom, é só isso, não sei o que, pegou, abriu a porta, foi embora. E aí a Anaí disse, é só isso, lá vai você, me deixando falando sozinha de novo, não sei o que. Sério mesmo, chato pra caralho. Sério mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Coisa chata, mas coisa chata pra caralho. Chato. E aí, veio uma outra conversa ali do Fê com o Breno de madrugada. E aí o Fê falou assim que ele continua gostando do Breno, mesmo depois do que o Breno fez com o Lucas. Disse ali que, fora o Haddad e o Lucas, a única pessoa que mais tinha apoiado ele dentro da casa tinha sido o Breno. Então, que ele nunca ia esquecer disso. Que ele nunca ia esquecer que o Breno era essa pessoa que estava também segurando na mão dele, apesar dos dois terem brigado bastante no começo do jogo e tal, apesar dos dois terem tido um relacionamento bastante conturbado nesse começo do jogo. E aí ele fala que os dois, que mesmo brigando ali, o Fernando confessa, mas por que eu vou brigar com ele se eu queria ser amigo dele e tal? Então ele fala do porquê que ele resolveu também pedir desculpas pro Breno ali, enfim. Ele foi falando ali, foi uma puxação de saco ali entre os dois. E aí depois ele falou ali da Anaí também, que ele pediu desculpas pra Anaí, como foi que tudo aconteceu. Ele disse que ele sentiu que a Anaí apareceu no momento certo, que foi justamente a Anaí que foi usada por Deus para tirar ele de uma situação complicada e tal. Enfim, foi só isso aí. E aí, durante a madrugada, também antes deles dormirem, a Lisiane estava conversando ali com o Felipe. E aí ela disse assim que a relação dela com o Breno tá muito complicada e difícil, porque ela disse que tá absorvendo muita coisa dele. Que tá difícil lidar com o Breno, tá difícil lidar com as coisas, porque ele mexe muito com a cabeça dela. E disse que ela tá assim, difícil jogar da maneira que ela queria jogar, porque ela tá deixando de fazer o jogo que ela queria fazer para fazer o jogo do Breno, para fazer o jogo que o Breno queria, para fazer as coisas que o Breno quer fazer, para sentir as dores do Breno e não as dores dela. E aí o Felipe disse que ela não vai conseguir mudar o Breno, que ela não vai conseguir mudar o jogo dele, porque o Breno sempre discorda das pessoas, porque o Breno sempre tem o jeito dele, que o Breno sempre tem os argumentos dele, que o Breno sempre vai fazer as coisas do jeito dele e que não tem nada que ela possa fazer para combater o Breno, que não tem nada que ela possa fazer para mudar o jeito do Breno. E a única coisa que ela pode fazer
para ir contra esse jeitão do Breno é justamente aceitar o fato de que não tem realmente nada que ela possa fazer contra o Breno, a não ser aceitar o fato de que realmente não tem nada para fazer mesmo. E aí depois disso aí, de manhã, né, depois que todo mundo foi dormir, Guipa de novo é o primeiro a acordar e tal, foi lá pra academia, fez aquele podcast que ele sozinho, que ele faz toda manhã. E aí nesse podcast dele sozinho, que ele faz toda manhã, ele revelou ali o que é que ele faria de estratégia. Segundo ele, tá? Segundo o que ele falou, essa era a estratégia dele caso ele voltasse da prova da virada. Ele indicaria o Haddad para a zona de risco, caso ele voltasse, tá? Eu falei que ele poderia botar o Rambo, tá? Mas ele não disse isso de fato, ele nunca tinha verbalizado isso. Ele disse ali que ele não hesitaria em colocar o Haddad na zona de risco, ou mesmo assim fosse conversar com o Caio ou o Breno, se os dois ali pedissem a opinião dele para ter um nome em consenso. Segundo o Guipa, não é por causa dele ser amigo do Haddad que ele precisaria evitar que o Haddad fosse ou não para uma zona de risco. Segundo o que ele disse, tá? Segundo o que o próprio Guipa falou, tá? O fato dele ser amigo do Haddad não impede que os dois joguem individualmente, que o Haddad já deixou bastante claro que joga individualmente. Então, não teria problema o Haddad ser indicado e ele dizer o porquê que ele indicaria o Haddad, e que o fato de que o Haddad teve várias oportunidades de salvá-lo da zona de risco e nunca salvou, então ele também não teria grandes problemas em botar o Haddad numa zona de risco também. Então, fora isso, seria uma boa jogada para movimentar a casa. Então, que ele faria a mesma coisa. Botaria o Haddad na zona de risco. E vamos ser sinceros, né? Ainda que indiretamente foi isso que aconteceu, né? Já acabou o Haddad indo para a zona de risco. E aí depois ele falou ali também que o Caio deu, assim, muitas aulas de como é que se joga esse jogo da grande conquista. O Guipa disse que o Breno zoou tanto o Caio, que acabou fazendo o que o Caio queria, que acabou fazendo o jogo que o Caio quis. E aí ele disse que o Caio era o menino de condomínio, menino de vó, e foi passado para trás pelo menino de condomínio, pelo menino de vó, que o Caio deu uma aula para ele sobre como é que se joga a grande conquista, sobre como é que se convence uma pessoa a fazer o jogo de outra, e que foi isso que o Caio fez. E fez, inclusive, de uma forma muito mais inteligente do que o próprio Breno, né? Porque o Breno só deu show ali. E um show, né, vamos ser sinceros, muito mal feito, inclusive. Inclusive, eu falei pra vocês que isso ia dar, mas ia dar muito errado pro Breno. Deu errado. Independente de ele ter voltado da prova da virada, deu muito errado pra ele. Porque agora quem é que vai ser aliado de Breno? E aí ele também falou que ele não tá ali dentro pra brincar de colônia de férias, que ele não tá ali pra fazer nada, ele não tá ali pra perder tempo, que ele não tá ali pra passar pano pra ninguém, não, que ele já pensou sim em desistir do programa, mas que agora tá mais firme do que nunca, e que tem muita gente ali que se esconde sim, que ele já foi para 4 zonas de risco, que ele já foi e voltou de várias sim, que ele recebeu vários votos, enquanto tem gente ali que até hoje está se aproximando ali das semanas finais, não recebeu um único voto, teve gente ali que recebeu apenas 2 votos, e que ele tá lá assim para movimentar, para fazer tudo andar, e que ele realmente não tá ali para brincar de ganhar R$1 milhão, porque aquilo vale R$1 milhão, que ele tá lá para ganhar esse jogo. Então, ele não tá ali para fazer de contas, ele quer ganhar o jogo. E aí depois ele falou que o Rambo também tá ali criando uma rivalidade que só existe na cabeça dele.
até porque ele próprio, Guipa, não tem rivalidade com o Rambo, ele próprio nem considera o Rambo como seu maior rival. Segundo ele, o seu maior rival não é o Rambo, é o próprio Breno agora, que ele, se tiver uma oportunidade, ele vai colocar o Breno na zona de risco, e que o Rambo criou foi uma novela o envolvendo para mexer com a cabeça do público e com isso fazer ele permanecer cada vez mais no reality show e avançar cada vez mais até se aproximar da final do programa. E que ele fica pegando no pé dele o tempo inteiro, fica falando coisas a respeito dele, e que até chamou ele para uma luta de boxe aqui fora, mas que nada disso fazia sentido na cabeça dele. Enfim, o Guipa fez todo esse diário ali e tal, conversou com o público, mas não sei se isso vai ser suficiente para mantê-lo no jogo, né? A gente vai ter que descobrir na quinta-feira à noite, né? Mas enfim. E aí o Rideu depois conversou com a Anaí e questionou ali a Dona Genice agora na aproximação da final do programa, se ela teria coragem de votar no Caio, se ela teria mesmo coragem de se proteger, porque esse momento vai chegar, não tem como ela evitar que isso aconteça. E aí ele disse que conversou com a Dona Genice sobre o voto, sobre os votos, aliás. Ele explicou para ela que ela vai precisar se proteger em algum momento, sim. Que ela vai precisar definir votos, que ela vai precisar combinar votos. Porque senão ela vai para a zona de risco e ela pode, inclusive, ser eliminada por causa disso. Teve um momento que ela falou com o Céu e tal, que ela estava com medo de qualquer um dos três ali colocarem ela na zona de risco e tal. Então ela disse que estava com medo de ir para a zona de risco e por isso o Rideu estava falando com a Anaí e tal. E aí ele disse que contou para ela que ela correu o risco de ir para a zona de risco e que foi um voto muito, mas muito ruim para ela colocar no Fernando. Ela poderia ter votado em outra pessoa para se proteger. E aí ele questionou se em algum momento ela teria coragem de votar no Caio, num cenário em que ela estaria em risco para se salvar. E aí ela precisando se salvar, ela colocaria o Caio. E aí ela disse que ela não faria isso e que ela preferiria deixar uma votação empatada, que ela preferiria fazer isso aí, que seria muito mais fácil para ela lidar com a situação do que ela votar no Caio. Então, a partir do que o Rideu falou, eu acho que vocês já chegaram à conclusão. Dona Geni nunca vai votar no Caio. E o Caio nunca vai votar na Dona Geni. Então, se vocês querem ver a Dona Geni na zona de risco, a única forma de vê-la lá vai ser justamente ver alguém que não goste dela colocando ela lá. Ou aí vocês vão ter que ver um Breno colocando ela lá, que não tenha feito um acordo ali com o Caio. Vocês vão ter que ver aí um Haddad fazendo a mesma coisa. Vocês vão ter que ver uma Tati fazendo a mesma coisa. Vocês vão ter que ver uma Anaí fazendo a mesma coisa e tal. Porque o Caio, vocês não vão ver fazendo isso. Vocês não vão ver o Caio colocando Dona Geni ali. Vocês não vão ver isso da parte dele. Enquanto ele puder salvar a Dona Geni, ele vai salvar. E se for necessário ir para a final com ela, sem ter colocado ela numa zona de risco, sem ter feito absolutamente nada por isso, ele vai fazer. Eu acho que já está bem claro isso, né? Então, vamos lá para a prova da virada, porque eu acho que é isso que vocês estão querendo saber. Teve também um momento aí que o Lucas Jalbu ficou bastante chateado antes da gente ir para a prova da virada. Teve um momento aí que o Lucas Jalbu ficou bastante chateado porque o Rambo chamou ele de Miniguipa. E aí ele falou que da próxima vez que o Rambo chamasse ele de Miniguipa, ele não ia ser mais tão educado assim como ele foi e tal. E aí o Rambo falou pra ele que era um apelido carinhoso e que a maldade não tava nele, no Rambo, mas tava no Lucas Jalbu. Então o Lucas Jalbu tava puto da vida porque o Rambo chamou ele de Miniguipa. E aí a Anaí e tal, e os outros riram da cara do Lucas Jalbu por causa disso, enfim. Eu acho que qualquer um ficaria ficaria chateado com isso. E aí o Lucas Jalbu contou essa história pra eles lá dentro, né? O Felipe riu, né, e disse, bom,
né, de princípio, de fato, soou engraçado e tal. Mas aí, quando você tá contando desse jeito, de fato, não é tão engraçado assim, né? O cara te chamou de miniguipa e tal. E aí o Lucas Jobu explicou, mas ele colocou desse jeito. Ele disse assim, eu tô te chamando de miniguipa, mas eu tô te chamando assim, de uma forma carinhosa. E se eu tô te colocando de uma forma carinhosa, a maldade não está em mim, a maldade está em você. Então o maldoso aqui é você que está sendo ruim, não sou eu que estou sendo ruim. A maldade está em você, a maldade não está em mim e tal. E aí ele falou, como é que a maldade está em mim se o cara tá me taxando desse jeito e tal? E aí o Felipe explicou assim pra ele, olha, o cara realmente tá surtado, como é que ele vai... ele não usou surtado, né? Eu que já tô tirando meio que uma interpretação disso. Ele não falou surtado, tá? Mas ele falou meio que assim, olha, é meio estranho mesmo ele ter colocado desse jeito, porque assim... Ele acha que o Guipa é incoerente, ele acha que o Guipa é mau caráter, ele acha que o Guipa é esse, que o Guipa é aquilo. E aí ele te chama de miniguipa. Então ele tá querendo dizer que você, indiretamente, possui essas mesmas características, ainda que de uma forma menor, mas que você possui essas mesmas características e tal. Então ele também tá dizendo que você possui essas mesmas coisas. Então, assim, ele ficou bastante chateado com essa insinuação aí, com o Rambo ter falado isso e tal, mas também concordou com o Lucas Jobu. Não fazia sentido o Rambo dizer que a maldade estava nele se quem taxou ele de miniguipa tinha sido justamente o Rambo. E que realmente não faz sentido, né? Não faz sentido você dizer que a maldade está em outra pessoa se foi outra pessoa que te taxou disso. Não faz sem menor sentido, inclusive. E aí vamos lá para a prova da virada. A prova da virada, gente, era uma prova relativamente simples, porém tinha esse fator complicador aí. Tratava-se de um balanço que eles tinham que ficar suspensos. O ajudante, a prova era de uma pontaria que eles tinham que atingir ali, esses alvos. 2 alvos eram móveis, os 2 alvos móveis eram multiplicados por 2. Cada vez que eles atingiam a bola nesses alvos móveis, eles ganhavam 2 pontos. E o alvo central era fixo, era 1 ponto. Só isso aí. Eles tinham que acertar o máximo de bolas possíveis dentro desses alvos em 5 minutos. Detalhe, quem estava puxando a corda aí é que estava coordenando a prova na prática, tá? Então a estratégia era da pessoa que estava puxando e não da pessoa que estava atirando. A pessoa que estava atirando, na verdade, ela só tinha que saber o momento certo para atirar. Mas o momento certo dependia de quem estava puxando a corda e não necessariamente de quem estava atirando. Então essa estratégia aí dependia da coordenação. E a Raquel também falou sobre o empate. Se houvesse um empate, o desempate seria de quem fosse ali e tirasse essa estrelinha ali. O desempate aconteceria na ordem do jogo. Quem tirasse as maiores estrelinhas seria o campeão da prova. Mas não foi preciso um desempate, tá? Basicamente, era assim a prova da virada. E aí, a primeira dupla a fazer a prova foi o Haddad e o Guipa. O Haddad, eu acho que não entendeu essa lógica, ou então ele não ligou mesmo para ajudar o Guipa, ou estava cagando mesmo para isso, tá? Porque era basicamente o Guipa só acertou 9 bolinhas ali, então o Guipa foi muito ruim. Mas teve pior do que o Guipa, tá? O Guipa foi o médio nessa prova. O Guipa acertou 9 bolinhas, tá? 9, muito pouco. O Guipa não foi bom ali em acertar as coisas. E depois ele falou pra Raquel que ele tinha problemas ali com labirintite. Então pra ele era muito difícil acertar. Pra ele era muito difícil lidar com o balanço ali e tal. Que ele realmente ficava desequilibrado. Então pra ele realmente foi uma prova muito complicada. E ainda assim ele acertou 9. Então não foi tão ruim assim a pontuação dele, dada essas condições. Porém, não teve nenhuma estratégia ali. O Haddad não fez nenhuma estratégia. O Haddad foi péssimo ali.
totalmente péssimo. Coloque péssimo nisso, né? O Haddad não fez. E em 5 minutos ele só conseguiu acertar ali 5 bolinhas que deram 9 pontos para ele. Totalmente ruim. Totalmente ruim. Ruim mesmo, assim. Deu uma pena, assim, de ver que o cara, assim, queria, ele disse que precisava dar o sangue para escapar, mas não teve jeito, né? Não deu jeito, assim, para ele. E aí foi a vez do Breno. O Breno já estava mais confiante, Breno já estava mais preparado. De madrugada ele disse, né, que ele ia para essa prova sabendo que ele já estava bastante preparado, sim, e que ele ia voltar, que ele ia ganhar essa prova, então que ele ia, sim, voltar e que não tinha como dar errado. Podia ter dado muito errado, né, Breno? Podia, quase deu errado. Não deu, né? Pra tua sorte não deu errado. Pra tua sorte, Breno, não deu errado. Mas ele foi o que melhor saiu. Mas quem ganhou a prova de fato, gente, não foi o Breno, né? Foi o Rambo. Já na hora do teste ali, porque antes de começar a prova, a Raquel mandava eles testarem ali pra deixar tudo certo. E a Raquel logo avisou. Porque na outra vez que o Rambo fez a prova da virada, o Rambo quebrou o equipamento, né? Raquel logo avisou, ó, se quebrar o equipamento não tem reposição. Então vale só aquilo que você conseguiu acertar. O que você não acertou já deixa de valer. Então, assim, ela já deixou claro, né? Caso o Rambo quebrasse o equipamento de novo. Mas a estratégia aí foi totalmente do Rambo, tá? O Breno só seguiu a estratégia dele. O Rambo foi quem guiou o Breno aí. O Rambo foi muito mais inteligente. O Rambo foi muito mais esperto. O Rambo entendeu muito melhor que quem estava guiando a prova era ele, não era o Breno. Quem estava fazendo e acontecendo nessa prova era ele e não era o Breno. E aí, antes da prova começar, a Raquel mostrou a pontuação do Guipa. E aí o Breno foi e atingiu. O Breno se concentrou em apenas um alvo. Ele ficou só nesse alvo duplo aí, que foi esse alvo que está à esquerda da sua tela. E ficou nesse alvo aí o tempo todo. Tanto que ele atingiu 12 bolas aí nesse alvo. 12 bolinhas. Ele ficou ali em 5 minutos, 12 bolinhas. E o Rambo, ó, só botando ele na estratégia certa. O Rambo puxando e soltando na hora certa. Puxando e soltando na hora certa. O Rambo teve uma estratégia muito inteligente de fazer isso acontecer. E o Breno teve a sagacidade de entender isso no momento certo. Então, assim, a dupla funcionou bastante porque o Rambo entendeu como esse jogo era para ser. E aí, no final das contas, o Breno teve 24 pontos. Para mim, a partir daí, já estava muito mais do que claro que o Breno venceria essa prova da virada. Para mim, estava mais do que claro. Era o Breno, tá? Não tinha como ser o Breno depois de todas as bolinhas que ele acertou ali. Vocês estão vendo aí na tela, no lado esquerdo da sua tela, que a cesta ali já está cheia de bolinhas. Porque o Breno foi muito mais esperto. O Rambo traçou toda uma estratégia que funcionou muito bem. E aí uma das bolinhas, né, eram para ter sido 13, mas uma das bolinhas foi empurrada ali. Então essa bolinha foi desconsiderada. A Raquel até mostrou o vale. E aí na hora da contagem foram consideradas apenas 12 bolinhas. Rambo ficou... o Breno ficou com 12 bolinhas, totalizando 24 pontos. Então o Breno já tinha vencido a prova ali. Ele já sabia que tinha vencido a prova. Não tinha como ele não ter vencido ali. Porque, inclusive, né, ele já estava se sentindo vencedor ali. Ele já sabia disso. E aí foi a vez do Lucas Gelbu. Lucas Gelbu foi péssimo, gente. Foi péssimo, péssimo, total. Não dá pra dizer que o cara teve alguma coisa. A Raquel mostrou aí como é que tava o placar, né? Rambo, Guipa com 9 bolinhas, com 9 pontos. Breno com 24. Então, tipo, não tinha como achar
que o menino ia conseguir superar isso. Tava muito difícil. Mas pelo menos tentou, né? O Lucas Jalbu não teve condições nessa prova. O Felipe não ajudou ele em nada. O Felipe também não entendeu a estratégia. Felipe não entendeu que era ele que estava conduzindo. Lucas Jalbu não conseguiu entender. Lucas Jalbu só focou no alvo central, que valia 1 ponto. E aí ele só conseguiu acertar 4 bolinhas, sendo que uma das bolinhas acabou ficando do lado de fora. E aí a Raquel acabou colocando essa bolinha, contando essa bolinha também, que não era para ter sido contada, então era para ele ter ficado só com 3 pontos no final. Então, tipo, já tava errado aí também. Então, tipo, já tava muita coisa errada nessa prova aí, nesse momento do Lucas Jalbu e tal. Então tava muito ruim, gente. Tava muito mal executada aí essa prova e tal. Eu acho que nesse momento aí o Lucas Jalbu já percebeu que não tinha dado pra ele, né? Eu acho que nesse momento ele já entendeu que não era pra ele mesmo essa prova. E aí no momento da contagem, o Felipe viu ali que tinha uma bolinha que não tinha encaixado direito, ele descartou essa bolinha, mas a Raquel contou essa bolinha aí como pontuação para ele. No fim ele ficou com 4 pontos, Guipa ficou com 9 e o Breno ficou com 24. No fim, o Breno venceu a prova, não tinha como não vencer. O Rambo também venceu, na prática, né? Quem venceu foi o Rambo. Porque foi o Rambo que teve toda a estratégia, foi o Rambo que entendeu aquilo, foi o Rambo que entendeu como tudo funcionou. E na volta ali para a mansão, quem ficou bastante feliz foi a Lisiane, de cara. Mas eu achei também que o Céu e os outros também ficaram muito felizes, né? Com a volta do Breno vencendo a prova, né? Eu nunca tinha visto tanta felicidade do Céu, nunca tinha visto tanta felicidade ali do Felipe, nunca tinha visto tanta felicidade assim do Rideu e deles, né? Porque afinal o Breno nunca foi tão amigo deles assim, nunca tinha visto toda essa felicidade. Eu sei que era pro Rambo, eu sei que o Rambo se sentiu vencedor, mas oficialmente era o Breno, né? Oficialmente era o Breno que venceu. Então eles estavam muito felizes ali, tão felizes assim. O Caio não gostou muito, né? O Caio queria que o Breno tivesse ido para a zona de risco final, mas não foi dessa vez, né, Caio? Não deu dessa vez. Tente da outra vez, né? Quem sabe da outra vez você consegue colocar o Breno de fato na zona de risco final. E aí a Raquel entrou e perguntou quem o Breno ia mandar para a zona de risco final. E aí o Breno sabia que dessa vez ele não podia blefar de novo, sabia que dessa vez ele não podia quebrar a confiança de novo. E aí ele mandou o Haddad, segundo ele, para a estratégia de jogo dele, para tentar eliminar aí o Guipa ou o Lucas de Albu. E assim ficou a zona de risco final. Lucas de Albu, Guipa ou Haddad. E aí eu pergunto para vocês, qual dos 3 vai ser eliminado? Vai depender aí do que o público tá achando. Na minha opinião aqui, né? Porque esse jogo da Grande Conquista, até agora, as enquetes têm falhado bastante, né? Algumas enquetes têm acertado, muitas têm falhado. Então não dá pra gente dizer assim, cravar quem é que vai sair. Pelo que eu tô vendo, tá bastante dividido entre o Guipa e o Lucas de Albu. Mas assim, por intuição, eu acho que quem vai embora é o Lucas de Albu, tá? Por intuição, não estou afirmando que vai ser ele, tá? Pode ser que sim, pode ser que as enquetes errem e o Guipa saia. Pode ser que as enquetes acertem e o Lucas de Albu saia. Então dá pra gente cravar agora quem é que vai sair. Eu acho, tá? Eu acho que quem vai sair vai ser o Lucas de Albu. Se for pra eu dizer assim, cravar, eu acho que vai ser o Lucas de Albu. Eu acho, tá? Não vou dar certeza pra vocês. Até porque todas as vezes que eu dei certeza, poucas foram as que eu acertei. E eu admito isso pra vocês. A Grande Conquista tem esse mérito, inclusive, de fazer a gente errar. E errar feio, inclusive. Aí um mérito que o Carelli poderia explorar mais na Grande Conquista 3, se ele vier a fazer, né? Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.